Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Amém? A partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Hoje nós vivemos numa sociedade bastante consumista, de tradições. Nós vemos hoje pessoas comprando, e compro por comprar. Já vi muita gente falar, naquela loja está em oferta. Mas o que está em oferta? Não importa, eu vou lá. Mas o que você precisa? Não estou precisando de nada, mas está em oferta. Ou tem promoções. Mas você precisa comprar? Não preciso, mas está em promoção, é barato. Mas você não está precisando. Mas é barato. Então nós vivemos numa sociedade assim, as pessoas procuram alguma coisa que satisfaça o seu eu, a sua própria vida, os seus pensamentos, os seus sonhos. Eu não sou contra ter sonhos, nós precisamos ter sonhos. É lógico que esses sonhos têm que ser monitorados pelo Espírito Santo, tem que estar em concordância com o Espírito Santo. Se eu falar, eu tenho vontade de conhecer a Europa, é um sonho. E se Deus permitir, esse sonho pode se realizar, se for também da vontade de Deus. Então eu não sou contra ter sonhos. Mas nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, o dia a dia. O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos agindo? Nós estamos seguindo o curso dessa sociedade. E a palavra de Deus nos diz que nós não podemos ser assim. Éramos dessa forma, seguíamos o curso dessa vida, mas hoje não mais. Hoje nós temos uma outra maneira de viver, e é aquela que nós temos através do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento que o Espírito Santo traz a nós. Então nós precisamos estar quebrando aqueles antigos costumes que nós tínhamos quando éramos do mundo, ou se não tínhamos, que nós estamos adquirindo porque estamos sendo influenciados pela maneira de viver. Então nós precisamos voltar, focar realmente a palavra de Deus. Mas nós sabemos que o prazer, ele está relacionado com a satisfação pessoal. Eu sinto prazer naquilo que realmente me satisfaz. E o mundo se satisfaz com compras, com gastos exorbitantes. Tem pessoas que falam, não tenho o que fazer, estou muito chateado, vou para o shopping. Tudo bem ir para o shopping, passear, andar, ver pessoas, mas não gastar. Entende? Então nós temos que tomar cuidado para não entrar nesse ritmo do mundo natural. O que nós vemos na palavra de Deus
e por isso nós temos que tomar cuidado, que o mundo não tem prazer nas coisas de Deus. Então, se nós estamos no caminho do Senhor, as coisas que tradicionalmente trazem prazer ao mundo, não podem nos trazer. Amém? Voltando ao que eu disse, lógico que nós temos sonhos e nós precisamos curtir também, como diz a mocidade, passear, isso é normal, mas não podemos ser escravos destas coisas. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, Paulo diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós sabemos que há essa briga entre o espírito humano e o Espírito de Deus. Mas nós temos que analisar aquilo que causa prazer a nós e ao Espírito Santo. As coisas do mundo causam prazer ao homem, mas não causam prazer ao Espírito Santo. Não são aprovadas por Deus. Amém? Então, nós vamos atrás dos prazeres, mas aquilo que também é prazeroso para Deus. O mundo não tem prazer nas coisas de Deus porque não as compreende. Por que a maioria das crianças não gostam de matemática? Porque não conhece a matemática. A partir do momento que ela começa a gostar, conhecer a matemática, falou: poxa, mas a matemática é muito gostosa. É uma disciplina exata, então ela se torna gostosa. Mas por quê? Porque eu passei a conhecer. Já vi gente baixar a cabecinha. Mas é isso, tem que aprender. E aí vai passar a gostar. As coisas de Deus, para ela trazer prazer a mim, eu tenho que conhecê-las. Porque a partir do momento que eu as conheço, então aí eu vou, não, ela é muito boa. Ela é maravilhosa. Então eu quero mais. O estudante de matemática é assim. Quando ele começa a estudar e entende, ele não para. Ele quer mais exercício e mais. Porque torna-se gostoso. Tem alguém que gosta de matemática aqui? Então, nós vemos que isso acontece também com as coisas de Deus. Se nós não conhecemos, não traz prazer a nós. E nós precisamos buscar esse conhecimento. É o que nós temos feito aqui. Graças a Deus, a palavra de Deus, ela tem vindo com profundidade, trazendo conhecimento. Mas é evidente que o melhor professor de matemática, ele pode pôr todas as fórmulas no quadro. E se ele não conseguir passar esse amor pela matemática, os alunos não vão gostar de matemática, e é isso que acontece com a maioria. Mas também acontece na vida espiritual. Por mais que os pastores se aprofundam na palavra de Deus, buscam conhecimento para transmitir à igreja, mas se a igreja não se interessar, vai ficar enfadonho. Poxa, de novo isso, eu já ouvi, já estou cansado de ouvir isso. Por quê? Porque eu não entendo. Eu não entendo, não me causa prazer e me causa repulsa. E muitos da igreja estão, digo a nossa igreja, mas a igreja no mundo está sofrendo isso. Então o que acontece? Os pastores, infelizmente, começam a buscar maneiras de trazer a igreja, de fazer o culto mais gostoso, de achar que as pessoas vão gostar mais. Mas não é por aí.
É o Espírito Santo transformando é que vai nos trazer prazer de ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Por mais profunda que possa ser esse ensinamento, eu tenho que ter prazer em aprender. E é isso que a palavra de Deus nos diz, que nós precisamos buscar. No Salmo 122, no verso 12, nós vamos ver o salmista apresentando um dos prazeres. Qual é esse? Prazer em cultuar a Deus. Salmo 122. Salmo 122. Eu marquei errado então? Eu marquei errado. Eu marquei errado. Eu pus um a mais quando eu não tenho. É verso 2. 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quando eu disse no comecinho de chegarmos no horário, não estava previsto para me dizer isso, mas isso faz parte do prazer. Eu quero estar no horário porque eu quero participar de tudo. Então, os músicos, eles dão uma forçadinha, né? Vamos começar mais tarde para que todo mundo possa participar de tudo. Mas e o prazer meu de estar aqui e não perder nada? Então, é isso que precisamos ter, prazer de estar na casa de Deus. E quando eu tenho prazer, eu respeito o que estiver estipulado. Amém? Eu tenho que ter prazer, como já foi dito, na palavra de Deus. No Salmo 119, no verso 103. Qual doces são as tuas palavras ao meu paladar. Nós temos que ter prazer em ouvir, em estudar a palavra de Deus. Como eu disse, não adianta nós nos aprofundarmos em ensinamento se eu não sentir prazer, se eu não tiver aquilo, eu quero mais. Aquela sensação, eu quero mais, eu preciso de mais. Então, prazer no estudo, no ouvir a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, também um verso bem conhecido, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós temos que encarar isso. Nós já ouvimos diversas vezes esse versículo e ouvimos pregações aprofundadas sobre isso. Mas o quanto nós temos prazer nesse versículo, o quanto esse versículo realmente nos fala. É gostoso quando Deus nos educa na justiça, mas é gostoso quando Deus nos repreende? Não é gostoso. Não vão dizer que é gostoso porque não é. Machuca, a gente fica incomodado por ter ofendido a Deus. Então isso machuca. Mas é necessário? É necessário. E temos que aceitar com prazer. Assim como nós aceitamos com prazer quando fala sobre a misericórdia de Deus, quando fala sobre
as maravilhas que Deus faz na nossa vida, o cuidado que Deus tem para conosco. E um pouquinho antes eu estava ouvindo o testemunho do irmão Adão, maravilhoso. Eu não sei se ele já deu na igreja, ele poderia dar qualquer dia desses. É muito bom ouvir como Deus cuida da gente. Mas a repreensão é importante. A repreensão é muito importante. E nós precisamos ter prazer na repreensão de Deus. Amém? Prazer na oração. Daniel, capítulo 6. O tablet é mais fácil, né? Eu acho que depende. Verso 10 a 12. 3, 10? 6. 6, 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel tinha prazer em orar, e 3 vezes, por algo que Deus tinha colocado no coração dele, e ele orava, e ele tinha prazer de estar na presença de Deus, de buscar a vontade de Deus, de buscar a orientação de Deus. A oração, muitas vezes, infelizmente, torna-se um fardo. Não, eu preciso orar. Não, eu preciso pelo menos ter uns minutinhos para com Deus. Mas não é assim. Eu tenho que ter prazer. Eu não sei se Daniel tinha um horário marcado, mas ele almejava aquele horário. E uma vez aquele horário, ele chegava diante de Deus e abria o seu coração, porque ele tinha prazer em orar. Prazer em ouvir a voz de Deus. Atos 12, o verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, prazer em buscar a Deus. E também prazer no próprio Deus, né? Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. São versos que nós estamos acostumados a ler. São versos que nós estamos acostumados a ouvir pregações. Mas a pergunta que fica, o quanto esses versos são realidade na nossa vida? O quanto realmente nós temos prazer nas coisas de Deus? O quanto nós temos? Essa é a pergunta que fica para cada um de nós. O prazer, a alegria, ela não pode ser contida. Não adianta eu chegar e dizer, eu tenho prazer em Deus. Eu tenho prazer em ouvir a palavra de Deus. Se você não tem, isso fica estampado. Se você não tem prazer nas coisas de Deus, isso fica estampado em você. Não tem como esconder a alegria. Não tem como esconder
o prazer. Vocês que são pais, que deram presente de Natal e dão presente de Natal, vocês veem a alegria das crianças ao receberem o presente. Ela não esconde. Cada um expressa de uma forma, mas não esconde. Brinca de imediato, pula, grita, agradece, beija o pai, enfim, expressa de várias formas, mas ela não esconde a alegria, a não ser que ela ganhou aquilo que não queria ganhar. Isso também pode acontecer. Mas quando ela ganha o que ela quer, o que sente prazer, ela não consegue esconder. E hoje as pessoas conseguem esconder a alegria de estar na casa de Deus. O semblante fechado, carrancudo. Cadê o prazer? Cadê o prazer de estar na casa de Deus? Aquela alegria. Alegria estampada, que não pode ser mudada, não pode ser disfarçada. Entende? Esse é o prazer verdadeiro que Deus quer ver em nós. Algo espontâneo. Muito conhecido o exemplo em 2 Samuel, quando Davi estava levando a arca do Senhor para Jerusalém. No capítulo 6. No verso 14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Alguém falou para Davi: dança. Você pode dançar, você não pode dançar. Não, ele sentiu e dançou. Eu não vou entrar em mérito de dançar. Não vou entrar nesse mérito. Mas a dança na minha opinião, é espiritual. E está relacionado ao prazer que o Espírito Santo nos dá. Mas era um prazer que Davi tinha e ele expressou dessa forma. Ele poderia ter expressado, subido no mais alto morro, mais alto monte e gritado: glórias a Deus. Poderia ter cantado. Enfim, poderia ter expressado de várias formas. O Espírito Santo o levou a dançar. Ele expressou prazer da presença de Deus, que a arca representava a presença de Deus, expressou dançando. E nós temos que ser dessa forma. Não precisamos esconder, não precisamos travar. Nós temos que ter prazer e mostrar esse prazer. Amém? Porque, como eu disse, nós não conseguimos esconder o prazer. Em consequência do prazer, ou seja, quando nós temos prazer nas coisas de Deus, nós passamos a amar as coisas de Deus. Porque aquilo nos causa prazer e nós vamos amar aquela situação. Nós vamos amar estar envolvido com as coisas de Deus. Nós vamos amar estar envolvido com a palavra de Deus. Nós vamos amar ouvir uma repreensão de Deus. Nós vamos amar ouvir o ensino de Deus. Porque eu sinto prazer, então eu estou amando ouvir a Deus. Amém? E da mesma forma, esse amor não pode ser contido. Eu demonstro
o amor. Eu demonstro amor pela palavra. Eu demonstro amor pela oração. Eu demonstro amor por tudo que Deus está fazendo ao meu redor. Tudo aquilo que Deus está fazendo, eu amo. E eu passo isso. E quando eu tenho esse amor, eu tenho amor pelas coisas de Deus, eu tenho amor pela casa de Deus. Eu tenho amor pelas coisas que são executadas dentro da casa de Deus. Eu amo e eu quero ver a vontade de Deus cada vez mais sendo realizada. Jesus, ele mostrava esse amor em tudo que ele fazia. No seu carinho. Quando nós vemos as curas que Jesus realizou, e ele mostrava esse amor de diversas vezes. Eu vejo Jesus abraçando as pessoas enfermas. Quando ele levou aquele cego, se retirou da multidão e foi conversar, eu creio que ele abraçou esse cego e levou ele, retirando ele da multidão, e conversou. O que era isso? Mostrando um carinho, mostrando amor. Então, quando eu falo que eu amo, eu preciso mostrar. Quando eu falo que eu amo os irmãos, eu tenho que mostrar carinho pelos irmãos. Amém? Eu já vi muita gente, eu vou ser chato agora, mas para não perder o costume. Pode encarar como crítica, não tem problema não. Eu já vi muita gente estar numa rodinha. Já passei por isso muitas vezes. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Eu também já fiz muita coisa errada. Às vezes eu estou de cara feia. Então, tudo isso serve para nós. Muita gente está numa rodinha. Aí a gente entra na rodinha para cumprimentar. A gente cumprimenta e a pessoa continua conversando. Eu vou falar tchau para a pessoa continua conversando. Mas o pior é que dá o rosto para beijar, é que estende a mão. Mas cadê o carinho nisso? Não vejo carinho. Eu não vejo Jesus fazer isso. Eu não vejo Jesus cumprimentar alguém conversando com outra pessoa. Não sei, eu não vejo. Na Bíblia eu não creio que Jesus faça isso. No cuidado. O cuidado que Jesus tinha com os discípulos, o cuidado que Jesus tinha com as pessoas que estavam ouvindo a palavra, quando ele multiplicou os pães, aquele peixe, porque as pessoas estavam com fome. Ele falou, não vou despedir as pessoas, nós estamos longe, nós vamos dar um jeito. Ele tinha esse poder? Tinha, é evidente que tinha, tanto que fez. Mas não importa o que ele fez em si, o importante é o cuidado que ele tinha com as pessoas. Cuidado com até as palavras, né? Não vou ofender as pessoas. Eu amo, não posso ofender. Não quer dizer que Jesus não repreendia. Jesus repreendia. Quando Pedro falou besteira, Jesus foi duro, foi firme. Não é você que está falando, é Satanás. Mas até mesmo na repreensão era com muito amor. Quando nós abraçamos uma pessoa, nós temos que demonstrar amor. Abraço é abraço. Não pode ser fingimento de abraço. Então eu tenho que abraçar mostrando que eu amo. Se eu não abraçar, eu não posso dizer que amo. Entende? Nós precisamos mudar o nosso modo de ser. Não pode ser as coisas automáticas. O mundo é automático, né? Como eu disse no começo. Gasta por gastar. Cumprimenta por cumprimentar. Nós não somos políticos. Políticos que vai andando e vai cumprimentando, vai falando tchau para todo mundo. Mas ele sente prazer em fazer isso?
Não, ele sente prazer nas coisas que vão reverter para ele, que é os votos. Então nós vamos pensar nessas coisas. Se nós somos diferentes do mundo, não podemos imitar o mundo, a quem vamos imitar? Aos exemplos que eu dei, a Jesus. A ele sim nós vamos imitar. Mas o que é a imitação? Quem você procura imitar? A quem você admira, a quem você gosta. E essa admiração, nós imitamos alguém ou porque admiramos, ou também, além de admirarmos, pela convivência. Eu só vou admirar uma pessoa se eu tenho convivência com essa pessoa. Eu posso admirar alguém do passado, de certa forma, eu vou admirar os feitos dessa pessoa, pela história. Puxa, ele fez isso, fez aquilo, é uma pessoa admirável. Mas eu estou admirando a pessoa? Não, ela já morreu, se for do passado. Eu admiro os feitos dessa pessoa. Mas quando no presente eu quero admirar uma pessoa, eu preciso estar junto com essa pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa. Então eu só vou ter prazer realmente nas coisas de Deus e vou ter prazer em Jesus quando eu participar. A minha vida é junta com Jesus. Eu ando com Jesus, eu convivo com Jesus. Então eu vou imitá-lo. Porque eu admiro e eu vou imitá-lo. Amém? Mas eu só vou andar com Jesus quando eu sentir prazer em estar com Jesus. Então nós precisamos imitar Jesus no que Ele era, no seu amor, no zelo, na preocupação, em ouvir, em chamar a atenção quando necessário, aceitar as correções quando necessário. Isso é imitar Jesus. E Jesus fazia todas essas coisas, não era porque estava escrito, porque não tinha nada escrito, tinha o Velho Testamento. Mas isso que nós temos, o Novo Testamento, as coisas que Jesus fez, o modo que Ele viveu, os milagres que Ele realizou, não tinha nada escrito, era natural de Jesus. E é isso que tem que acontecer em nós, tem que ser natural. O carinho pelos irmãos não é algo que eu tenho que ficar pensando, puxa, eu preciso ter carinho por esse irmão, eu preciso ter carinho. Não, isso não é. O carinho é espontâneo, o prazer é espontâneo, como eu falei no começo, é espontâneo. Então a alegria de ver o irmão, a maioria de nós nos vemos só no domingo. Então eu tenho que ter prazer em ver aquele irmão. Então um abraço com carinho, gostoso. A nossa vida cristã, ela tem que ser gostosa. Não pode ser só de palavras. Tudo que Jesus fez não foi só de palavras. Não foi de palavras, foi de ato. Jesus não só falou, eu vou me crucificar, eu vou ser crucificado por vocês. Não, Ele foi crucificado. Então, atos. Nós precisamos mostrar a nossa alegria. Precisamos ter prazer e mostrar o nosso amor. Amém?